Olá, meus amigos, meus irmãos, com alegria estamos no ar com mais um programa Lenho Verde. Agora uma versão compacta aqui para a internet, né, o canal do YouTube. Hoje está aqui o Johnny. Tudo bom, Johnny? Tudo bem, minha amiga, que bom estar aqui agora nessa versão pocket. Ah, eu gostei desse pocket. Do nosso programa de 30 minutos falando sobre um capítulo bastante importante. Estou bem feliz de fazer. É a primeira participação desse sistema mais reduzido. Vamos ver como é que vai ser. Essa versão compacta, tá? Para a internet, se você quiser assistir o programa de 30 minutos, daí está no canal 26 da TV Joinville das Flores. Eu quero agradecer a Clínica Fisiotera, que está nos apoiando, né, nesse projeto Lenho Verde. E quero agradecer ao pessoal da Tonerville, que também está nos apoiando, aí, nos ajudando a manter no ar esse programa. Johnny, hoje nós vamos estudar o capítulo 18. O que você preparou para nós? Isso aí. Então, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos escolhidos, né? E a gente vai falar sobre a parábola das festas das núpcias, né? Onde Deus fez um chamado para um banquete, né? E escolhidos foram alguns de nós, né? E que rejeitaram o processo da festa. O Senhor chamou de novo, ordenando, e mesmo assim não compareceram. E num terceiro chamado ele abriu para todos, né? Sejam aqueles que quiserem vir, né? Que escolheu obrigatoriamente, mais ou menos obrigatoriamente todos, né? E aí a gente percebe no decorrer desse processo, fazendo uma síntese com a nossa realidade, o quão a gente às vezes é chamado para algumas coisas, né? E a gente faz corpo mole, faz vistas grossas, né? Finge que não é conosco, né? Então é mais ou menos nesse sentido aí que a gente vai discorrer um pouquinho. Lembrando, né, que isso está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se você quiser acompanhar o nosso estudo ou depois fazer a sua leitura particular. Jesus falava por parábolas, que era para um entendimento da época, e até hoje, às vezes a gente precisa explicar de outra forma para que as pessoas entendam, né? Então veja que Jesus fala de um rei que chama os convidados, ou seja, ele já tinha convidados. Isso. Não são pessoas alheias. Não. Né? Ele já tinha convidados. Já tinha convidados. Aí ele chama de novo. Aí os caras não vão. De novo ainda dão desculpa. Sim, justificam. E quando ele chama, aí ele manda punir, queimar tudo, ou seja, né? Porque eles maltrataram aqueles que foram chamar. Então, no terceiro chamado, ele diz assim, chama todo mundo que eu quero a minha casa cheia. Então é um banquete celeste, né, Johnny? Sim, eu adorei essa tua fala do banquete celeste, é isso aí mesmo. E mesmo assim, nessa de chamar todo mundo, apareceram de todos os jeitos, os que eram bons, os que eram maus, enfim. E aí a gente pode até dizer, trazendo para os dias de hoje, assim, né, os mais evoluídos espiritualmente, os menos evoluídos, enfim, né? E mesmo assim a gente percebe o quão às vezes as pessoas rejeitam as coisas, o quão nós não estamos preparados para algumas coisas, né? Porque se a gente fala de uma festa celestial, num banquete celestial, existe algumas necessidades que são importantes, né? E que é importante a gente entender que Deus observa tudo e a todos, e o olhar divino não falha, né? Então a parábola cita inclusive um que não estava com as vestes para esta festa nupcial, e ele foi retirado do processo e foi punido em relação a isso. E quão a gente está preparado para algumas coisas, o quão a gente realmente de fato está envolvido, porque é muito fácil eu estar de corpo presente, né? Eu ir à igreja, fazer minhas ações sociais, mas o intuito real é eu aparecer, eu fazer marketing, eu mostrar para a família, eu mostrar para a sociedade. Fazer um politicamente correto. Fazer um politicamente correto, fantástico essa colocação. Então, tudo isso é importante que a gente olhe, né? O quão de fato a gente está envolvido com o nosso processo de evolução e com o chamado real. Né? Não, e também assim, né? A parábola também cita que ele diz assim, ele manda amarrar os pés e as mãos e ser entregue aos atormentadores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Isso significa que se nós não estivermos preparados, haverá
punição, haverá sofrimento. Mais do que punição, haverá sofrimento. Porque senão a gente fica muito ligado ao Deus cruel, né? Ao Deus vilão. Vamos Mas na verdade, ir tirando isso. Exatamente. Esse sofrimento é simplesmente as mazelas do que eu não fiz. O arrependimento. É o preço que eu vou pagar por não fazer as coisas certas, as escolhas certas, e aí o arrependimento, a dor na consciência, a não evolução. Não, e os atormentadores são aqueles assim... Tão santinho, né? Tava sempre lá na igreja, não sai do centro espírita. Nossa, tão bonitinho lá trabalhando, dando passe. Olha aí a barbaridade que fez. E começa o clé. Sofrimento. Porque ninguém gosta de ser apontado. Mas para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, né? Precisamos então preparar, é importante que a gente entenda que essa parábola é muito rica, ela nos traz... Na verdade, esse capítulo 18 é muito rico, é um capítulo denso, mas que traz para a gente uma capacidade de raciocinar sobre o nosso comportamento de uma forma muito clara, muito bacana. E aí entender que, de fato, poucos são os escolhidos, né? Então é importante que a gente entenda que para que eu faça as coisas certas, eu preciso me envolver com algumas coisas. E que nem necessariamente isso vai ser fácil. Né? É interessante que nesse capítulo também se fala sobre a porta estreita, que seria não uma continuação da parábola, mas é onde Jesus diz que a porta da salvação é estreita, ou seja, para entrar lá no banquete... Precisa estar preparado, precisa estar com a renúncia. E a porta da perdição é larga, que são aqueles que não quiseram ir, né? Que foi lá, aí o rei mandou queimar tudo. Então você veja que é preciso que a gente faça um esforço para passar na porta estreita. Essa frase é incrível, é realmente isso. A porta estreita mostra o quão a gente precisa abrir mão de algumas coisas, o quão a gente precisa fazer coisas que não necessariamente elas são de desejo próprio, mas que vão fazer com que você lá na frente ganhe com isso, né? Abrir mão de ações imediatistas, do jeitinho rápido, da forma espontânea e prazerosa, né, que vai me colocar numa situação de privilégio. Então é importante entender que a porta estreita é justamente isso, que existe a necessidade de algumas renúncias, que eu tenho que ter a consciência e o bom senso e o discernimento de saber que nem tudo eu posso. A mudança de hábitos, né, Johnny? E aí é nas ações do cotidiano. Porque é na construção do dia para a noite, da noite para o dia, que eu vou fomentar a possibilidade de ser um ser humano melhor. E aí fazer essa passagem, como você disse, assista o programa de 30 minutos, hein? E ela falou o termo da dieta celestial lá, que é importante a gente entender. Nós estamos gordos espiritualmente. E para passar numa porta estreita, a gente precisa fazer uma dieta, né? E essa dieta... Precisamos largar essas bagagens pesadas, né? Exato. E assim, gente, me perdoe, mas não vai ter um médico para cortar a gordura e jogar fora. Né? O médico de almas, Jesus... Ele exige queima dessa gordura espiritual. Ele não é um doutor que vai cortar a gordura. Ele vai te ensinar a você eliminar essa. Até porque aqui, nesse plano hoje, tirar a gordura também vai ser pior. As pessoas que fazem esses procedimentos vão ter que ter uma responsabilidade dobrada, porque senão vão ter sérias consequências, né? É verdade. E nesse capítulo, Johnny, ele fala um pouquinho ali, né? Jesus diz que não entrará no reino do céu quem diz Senhor, Senhor. E ele ainda diz assim, afastai-me de mim, né? Quem diz Senhor, Senhor. E aí ele ainda diz assim, que honro-me com os lábios, mas não com o coração, né? Seria mais ou menos assim, eu digo, Jesus bota no crucifixo no peito, põe adesivo no carro, eu uso camiseta, boné e tudo mais. Tô no churrasco da igreja, tô na feijoada do lar espírita, tô fazendo as ações, todas me faço presente. Me faço de corpo presente. Mas o meu coração está bem longe daquela intenção ali. Meu coração é podre, se você pensar bem. Exatamente. Então é muito fácil dizer, né, Senhor, Senhor, aleluia, aleluia, e aí por diante, né? Assim, mas entender que isso não vai fazer a diferença. E é pior, né? Porque às vezes a gente acha que não fazer o bem, a gente não está fazendo o mal. É verdade. Né? E não fazer o mal não significa... E não fazer o bem não significa que você está fazendo
Não fazer nada não significa que você está fazendo bem. Né? E por não estar fazendo mal, não significa que você está fazendo bem também. Quando foi que Jesus julgou os outros e teve preconceito com os outros? Não adianta você ficar gritando que ama Jesus e vai lá quebrar as coisas no centro espírita lá, que eu que nem esse dia estava na televisão. E rejeita um filho, rejeita o outro ser humano, porque sua crença é diferente, sua orientação é diferente, sua crença é diferente, sua cor é diferente, né? Sua raça é diferente. Então, essas coisas todas que a gente tem que entender, essa diversidade toda, ela está aí para somar. É isso que multiplica. Uma salada de fruta é muito mais gostoso do que a fruta única. Né? É verdade. Então, o colorido de uma salada de fruta, o sabor de uma salada de fruta, isso torna a vida muito mais bonita, muito mais inteligente, muito mais digna. E a gente tem que parar com essa pobreza de conceitos que a gente tem e evoluir, trazer para a alma da gente o engrandecimento, para que a gente passe por essa porta e vá desfrutar dessa festa incrível celestial. Esse banquete celeste. Desse banquete celeste. Vamos fazer uma dieta espiritual para a gente se acabar no banquete, que vai ser bom. Johnny, o tempo Essas voa. são as palavras, né? Não fui eu que inventei esse tanto aqui, ó. É uma festa divina. Eu quero fazer aqui, uma dieta espiritual, né, para me acabar depois no banquete celeste. Johnny, o tempo voa, tá? É verdade, olha né? Só. Que bacana, que bacana. Obrigada por participar, obrigada por essa alegria que você tem, que se proporciona pra gente. Eu que te agradeço. Por acreditar e poder contribuir com vocês. Hoje a gente perdeu algumas gramas espirituais. Desculpa, Jesus, tô brincando. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.